O meu nome é Thiago Monteiro, trabalho em estúdios de gravação desde 1995 e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar algumas técnicas que eu venho pesquisando sobre microfonação de piano acústico. Geralmente em pesquisas de conteúdos em português sobre esse tema, a gente acaba se deparando com as técnicas que são as mais tradicionais e eu quero abordar aqui algumas outras técnicas também. Embora esse vídeo seja focado em microfonação, quando você tem em mente o som que você quer tirar do piano para sua gravação, é importante lembrar que tem muitos fatores que influenciam, né? Começando pelo próprio instrumento, o piano que você vai escolher para gravar, se é um piano que ele é bem cuidado, que ele recebe as manutenções periódicas, que ele é frequentemente afinado, como que está feito o voicing naquele instrumento, se ele é compatível com o som que você quer tirar, né? Por exemplo, tem estilos que preferem-se o timbre um pouco mais brilhante, outros, como o jazz, por exemplo, prefere-se o timbre um pouco mais aveludado. Então, a escolha do instrumento é importante para a sonoridade que você quer tirar. Tem a questão da própria afinação, porque se um piano está afinado em 4/4-2, que é uma afinação frequentemente utilizada junto com orquestra, né? Não dá para você chegar para o afinador e pedir para ele afinar em 4/4-0 para você começar a gravar. É algo que não é recomendado, né? Você tem que ter essa consciência. Na maioria dos casos, nem permitem, né? Um outro fator é a própria sala onde o piano está localizado, né? A acústica daquela sala. Lembrando que muitas vezes o que você está captando é o som da somatória da sala com o instrumento, né? Então, se você estiver numa situação em que a sala não for muito boa, você terá que pensar na microfonação de uma forma em que rejeite as imperfeições da acústica da sala, né? E foque mais no instrumento em si. Então, tudo isso é importante de se considerar. Aqui nesse exemplo, a gente tem a oportunidade de contar com o piano Kawai RX6, maravilhosamente mantido pelo estúdio Gargolândia. O RX6, que é um piano de 2,12 m, pode ser considerado 3/4 de cauda. Bom, dito isso, a primeira microfonação que eu gostaria de falar, ela foi compartilhada pelo engenheiro Chris Allen, do estúdio Sear Sound em Nova York, e consiste em aliar duas técnicas de microfonação, a XY e a Blumline. Na realidade, a gente vai fazer uma adaptação, uma releitura da técnica que ele apresentou, porque no caso ele utiliza dois microfones estéreos, né? No caso um AKG C24 para o XY e um AEA R88 para o Blumline. Então, para essa reprodução, a gente vai usar um par de microfones em XY, no caso, um par de DPA 4011 TL, e para o par em Blumline, a gente vai usar um par de Cascades Fathead, que no caso é um microfone de fita, um ribbon. Essa técnica Blumline, ela usa dois microfones em figura 8, né, bidirecionais, em perpendicular, e no caso dos ribbon, dos microfones de fita, né? Assim, a grande maioria, eles originalmente já são em figura 8. Veja que um microfone está direcionado para as cordas graves na cauda e o outro está direcionado para as cordas da região dos médios e dos agudos, na frente. O par em XY, eles estão posicionados na região onde as cordas se cruzam, um com a face voltada para as cordas graves e o outro com a face voltada para as cordas da região dos médios e agudos. Vamos acrescentar alternativamente o par de DPA 4011 TL, que eles estão em DIN, em DIN, que você pode pesquisar, é um padrão de microfonação que foi criado pelo Instituto Alemão de Normativas, a sigla DIN, né, em alemão. Nessa técnica, os microfones formam um ângulo de 90 graus, com as cápsulas distantes em 20 centímetros entre si. Aqui nesse primeiro, vamos ouvir em XY.
Percebe que a microfonação em XY ela é excelente para manter a fase coesa e evitar problemas com fase, porém a imagem em estéreo ela não é tão ampla, né? E essa é uma característica dessa microfonação em XY. Quando você acrescenta aqui o par de ribbons em Bloomline, você percebe como eles se somam muito bem. Os ribbons trazem um timbre aveludado, com o XY mantendo o centro coeso, e o Bloomline trazendo um estéreo aberto e fluido do grave para o agudo. Agora aqui a gente vai ouvir os microfones em D e N isolados, em solo. Essa microfonação é bacana por manter a fase ainda correta e ter uma imagem estéreo mais ampla do que a XY. Agora vamos acrescentar os ribbons em Bloomline. Agora, só para experimentar, vamos somar os 3 pares. Agora eu vou colocar outros trechos usando outros microfones em XY. Aqui nesse primeiro, um par de Neumanns U87 AI. Agora vamos para outro tipo de microfonação. Usando 2 microfones miniatura da DPA, modelo 4061, que são omnidirecionais. A gente vai posicionar conforme a sugestão da própria DPA, nos próprios suportes do microfone. Vamos ver como é que eles soam. Agora somando o par de TLM-193 em XY. Algo que pode ser muito positivo é buscar cada vez mais conhecimento sobre a anatomia desse instrumento, sobre a construção dele, entender as partes e as peculiaridades, né? Como, por exemplo, que a tensão que todas as cordas de um piano somadas exercem sobre a estrutura de um piano, ela passa de toneladas de tensão, de pressão gerada. Por isso a importância de se manter um piano em um ambiente com a temperatura e a umidade controlados, de mantê-lo sempre afinado e com a manutenção sempre em dia. E antes de finalizar, eu queria só deixar uma observação acerca da abertura de pans, porque as pessoas quando mixam bateria, elas têm a opção de mixar com a visão do baterista, né, com o hi-hat à esquerda, ou aquela visão de palco, né, onde o hi-hat vai para a direita, os tambores da direita para a esquerda e tal. E às vezes eu vejo algumas mixagens em que a pessoa utiliza esse raciocínio pro piano. Só que pro piano, esse raciocínio ele não soa natural, porque você nunca vai a um show e o piano de cauda tá voltado, tá com o pianista tocando para frente. Você nunca vai ver isso, né? Então, não é natural você ouvir assim o grave do piano à direita, do grave pro agudo da direita para a esquerda. Não é natural. Você tem a imagem do piano, o grave está à esquerda e o agudo à direita. Então, essa é só uma observação antes de finalizar. Gostou de alguma configuração? Teve alguma combinação que você gostou mais? Me deixe seu feedback. Espero que tenham gostado. Aproveitando para agradecer o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa pela oportunidade.
Um grande abraço e até a próxima.